Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual responsável por este evangelho que se faz presente, os nossos mentores, nossos guias espirituais, os nossos anjos guardiões. Bom dia para você que já acordou, já está trabalhando, você que neste momento ainda se encontra em casa, fazendo os afazeres, mas que resolveu neste momento parar e conversar com Deus. Então vamos começar o nosso dia acreditando em grandes milagres, acreditando que algo que a gente tanto deseja hoje, que isso vai acontecer. Vamos colocar Deus no comando de tudo. Ele nos guiará pelo caminho certo. Então, vamos começar respirando profundamente, tranquilizando a nossa alma, depositando a confiança em Deus e exercendo a nossa fé. E neste momento que nós já estamos em sintonia com o Pai, vamos visualizar uma luz que nos envolve o ambiente onde estamos. Esta luz é Jesus, que sempre está conosco. Obrigada, Pai. Nós só temos que te agradecer. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 45, que diz o seguinte: hoje é um bom dia para pensar em Deus. Raciocine nestes termos: Deus não está longe de mim, lá nos céus. Estar aqui dentro, como vida, energia, amor, quer me fazer melhor, derrubar minhas barreiras de ignorância, ilusão, ódio e estabelecer beleza, profundidade, paz. Quanto mais o sinto, mais confiança tenho, mais forte fico. Aparecem as orientações, as rotas de progresso, as realizações. Vou intensificar a ligação com Ele, retirar erros, resistir às dificuldades, compreender os outros, acreditar em melhoria, dominar as emoções. Enxergar Deus, quem se eleva acima do monte das ilusões. Precisamos fazer isso, meus amigos. Pensamento positivo sempre. E confiar que Deus, Ele está dentro de cada um de nós. Deus está na nossa consciência. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10º. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item é o primeiro. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Está em São Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará.
São Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Está em São Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Que assim seja. Pois é, meus amigos, antes de comentarmos sobre o item de hoje, nós precisamos entender o que vem a ser misericordioso. Por que Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos? No dicionário, misericordioso significa caridoso, bom, leal. Mas será que Jesus não quer muito mais do que isso? Quando ele diz que bem-aventurados são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. A misericórdia é o perdão. Então, aqueles que são misericordiosos para Jesus são aqueles que já conseguem esquecer o perdão das ofensas. E por isso que nem todos nós que perdoamos somos misericordiosos. Jesus mostra nessa passagem, nesse capítulo, a importância de sermos misericordiosos. Porque muita gente, muitos de nós, que ainda somos imperfeitos, estamos em crescimento espiritual, muitos de nós perdoam apenas da boca para fora, mas no coração ainda guardam a mágoa, a raiva e o rancor. Então, os atos, eles valem mais que as palavras e nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque o que a gente não vai querer uma coisa pra gente e fazer o contrário. Então, o Espiritismo nos ensina que existem 2 formas de perdoar. A primeira é a mais nobre de toda, pois a pessoa perdoa e esquece o que passou, que é o que Jesus nos ensina. E a segunda é quando aquele que se julga ofendido, ele perdoa, mas ele exige sempre uma condição ao seu ofensor. E na maioria das vezes, essa condição é humilhante e faz com que a pessoa se sinta culpada, né? E a pessoa se irrita. Então isso aí não é um perdão. Existem vários tipos de perdão. Que as pessoas saem por aí dizendo: eu perdoo, eu sei perdoar. Então existem vários tipos de perdão. Existe aquele perdão pretensão, que a pessoa, ela diz assim: eu vou perdoar, mas eu vou dizer umas verdades. Antes a pessoa vai me ouvir. Porque, infelizmente, a gente sempre acha que a gente é que está com a verdade.
Existe também aquele perdão, condenação. Eu vou perdoar aquela pessoa, mas não quero vê-lo nunca mais na minha frente. Existe também o perdão menosprezo. O perdão menosprezo é aquele que a gente chega para a pessoa e diz, eu vou perdoar. Ele é um coitadinho, né? Às vezes diz até para outra pessoa, não, eu vou perdoar aquela pessoa. A pessoa é tão coitadinha, ela merece ser perdoada. Existe o perdão rancor, que é você perdoa, mas não esquece. Perdoa às vezes para fazer bonito, né? Para mostrar que é generoso, mas não esquece. Existe também o perdão maldição. Esse daí então, meu pai, é o que mais falam. Eu vou perdoar tal pessoa, mas Deus há de castigá-lo. Com fé em Deus, com a justiça de Deus, ele vai ser castigado. Então ele perdoa, mas em compensação ele amaldiçoa a pessoa. Então, qual desses perdãos a gente se encaixa? Será que a gente já consegue ser misericordioso? Porque Jesus disse, misericordioso é aquele que perdoa porque esquece completamente a ofensa. Mas nós somos imperfeitos. Nós precisamos lembrar que a gente precisa entender o outro. Estamos caminhando. Realmente perdoar não é para todos. E ainda tem gente que acha que aquele que perdoa é porque é fraco. Mas é o contrário. Aquele que perdoa do fundo do coração é que é bem visto aos olhos de Deus. Por isso que é considerado misericordioso. Ele que é forte. Quando Jesus disse a Pedro, perdoe não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele estava dizendo que a gente tem que perdoar sempre. Mas perdoar esquecendo as ofensas. Mas também nós precisamos ser prudentes. Se a gente sabe que a pessoa está o tempo todo só querendo nos humilhar, querendo nos maltratar, temos que perdoar? Sim, temos que perdoar. Esquecer, não desejar o mal, porque perdoar é isso. Perdoar é você não desejar o mal do próximo. É você já conseguir parar e orar por aquela pessoa. Isso é perdoar. Mesmo que a pessoa lá na frente venha e faça novamente. Às vezes você é necessário manter uma certa distância, porque a situação não vai ser mais a mesma. Mas você tem a obrigação de desejar o bem para aquela pessoa, orar por aquela pessoa, pedir a Deus que aquela pessoa cresça espiritualmente e que Deus também te ajude e te dê força para que possam crescer juntos. Porque se ele cruzou seu caminho, não foi por acaso. Estão andando juntos porque tem algo lá atrás que precisa ser reparado. Então, nós precisamos sair daqui do plano terrestre com o coração puro.
Por isso que Jesus disse que a gente tem que perdoar sempre e esquecer as ofensas, para que a gente possa se tornar misericordiosos e sermos bem-aventurados. Nós só temos aqui pedir a Jesus que nos ajude sempre. Sabemos que é difícil, mas se a gente pedir com fé, com muita fé e oração, aquela situação vai melhorando. Também tem uma coisa: se você chega para a pessoa com coração puro e pede perdão, e aquela pessoa não aceita o seu perdão, não se preocupe, continue a sua jornada, porque você fez a sua parte. A pessoa não é obrigada a receber o seu perdão, né? Ela aceita se ela quiser. Mas você que foi lá de coração puro e pediu, ela não aceitou, não se preocupe, esqueça aquilo e siga adiante, siga seu caminho. Na maioria das vezes, a pessoa, aquela que pede o perdão, ela não lembra mais do ocorrido. Mas aquele que se sentiu ofendido, quando não aceita, ele fica remoendo dentro do coração ainda aquela situação. Aí o que acontece? Vem as doenças. Então, por isso que nós precisamos mudar de atitude. Precisamos ter o coração leve, puro. E só pedindo a Deus força. Ele é nosso modelo e guia. Jesus veio aqui ensinar o amor. Precisamos colocar amor dentro do nosso coração. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma passagem do Evangelho, que a gente possa refletir muito, Senhor, sobre o que significa perdoar. Nós te entregamos este dia de hoje em tuas mãos. Te entregamos a nossa alma, espírito, nossa família, tudo que ocorrer, seja alegria ou tristeza, que o Senhor nos guie sempre. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e guias espirituais que estão sempre conosco, a toda a equipe espiritual que se faz presente, aos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui neste momento. Que o Senhor, Pai, nos ilumine sempre. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: são conselhos de um velho sábio africano. Então, se quiseres viver uma vida longa e feliz, ouça e pratique estas dicas. Ouça e não acredite em tudo que ouve. Esta é a primeira dica. A segunda: guarde segredos, não diga o que ouve. A terceira: não diga tudo o que pensa, mas diga sempre a verdade. Seja honesto, você merece respeito. Reconheça seus erros e não tenha medo de dizer: eu não sei e sinto muito. Não perca o controle de si mesmo e trate os outros da mesma forma que você quer ser tratado. Ao invés de criticar, elogie quem está ao seu redor. Não prive ninguém de esperança.
ela pode ser a única coisa que alguém tem. Largue o ódio, os rancores. Isso só te traz dor. Aprenda a dizer não com cortesia e facilidade. Não se esqueça de dizer por favor e obrigado. Olhe as pessoas nos olhos. Viva o momento presente e faça uma coisa de cada vez. Não deixe as coisas em espera. Faça o que tem que ser feito na hora exata que precisa de ser feito. Não tomes nenhuma decisão quando estás zangado. Tenha sempre coisas que não voltam. A palavra falada, o tempo, gastos e as oportunidades que se apresentam. Você merece ser feliz, portanto, desfrute do belo. Descubra os prazeres mais elementares, que é ver, ouvir, respirar, tocar e saborear. Agora que você já refletiu, tenha a gentileza de dizer gratidão a esses conselhos, porque a felicidade, ela vem de dentro. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Assim seja, assim é e assim será.